Boa noite. Em 1940, um cônsul português, Aristides de Sousa Mendes, salvou milhares de pessoas dos campos de concentração nazis, dando-lhes vistos que lhes permitiram abandonar a França ocupada, atravessar a Espanha e esperar em Portugal o fim da guerra ou a possibilidade de partirem para novos destinos. Ao mesmo tempo, e até 74, homens e mulheres portugueses atravessaram a fronteira em sentido contrário, a fim de fugir à repressão, primeiro, à guerra colonial, depois, e receberam asilo político em outros países. Uns e outros eram refugiados, idênticos aos que hoje fogem de perseguições pessoais ou de conflitos que os fazem temer pela vida. Mas se, quando um conflito se torna tão mediático como o do Kosovo, a opinião internacional se mobiliza para os acolher, nem sempre é assim para aqueles que fogem de conflitos menos visíveis, sobretudo quando demandam uma Europa que procura conter o fluxo de imigrantes. O filme de hoje, Trânsito, realizado por uma equipa da televisão suíça, conta uma dessas histórias menos felizes. Hussein e Nursel são curdos. Casaram e têm um filho, Danesh. Mas Hussein é perseguido e tem de fugir para a Alemanha. Nursel e Danesh tentam juntar-se-lhe, mas o seu barco aporta em Itália. O seu casamento, religioso, não é reconhecido pelas autoridades dos dois países. Unirem-se desafia as leis da Europa comunitária. Os nossos convidados de hoje têm, todos eles, experiências destas histórias. Teresa Tito Moreira. Mário de Carvalho é português, escritor, mas já foi também ele, durante a ditadura, fugitivo, sem papéis em Paris, refugiado na Suécia. Também ele conhece as dificuldades do reagrupamento familiar. Mário, tu tens uma ideia um pouco diferente. Passaste também sem papéis durante algum tempo, mas a chegada à Suécia, tenho a impressão que foi uma história feliz. Assim, o remate da história foi feliz, mas o percurso até lá chegar foi muito complicado. E passou por muita coisa, passou por uma saída de Portugal assalto, por muita incerteza em Espanha e também por andar em Paris dias e dias desesperado à procura de quem me arranjasse um passaporte para eu conseguir ir para a Suécia. Em Paris estava completamente documentado, não frequentava os bairros, enfim, mais centrais de Paris, andava sempre pelas periferias, tinha medo da polícia. Assustava-me quando ouvia, enfim, o barulho dos carros de polícia, afastava-me da polícia também quando havia por perto. Havia muitas rusgas em Paris naquela altura. Estamos a falar de que ano? Estamos a falar de 73, 74. Eu passei o Natal em Paris. Portanto, e a partir daqui a outubro de 73, e, portanto, em novembro, depois muitas dificuldades também em encontrar quem me levasse, acabei por chegar a Paris. E passei aí uns maus momentos. Andei a bater de porta em porta, a ver quem me arranjava a documentação, consegui que viesse, enfim, um passaporte de Portugal, que foi trabalhado, digamos assim, para que pudesse entrar na Suécia mais tarde. Na Suécia, as coisas correram com muita facilidade, muito sentido de humanidade e sem burocracia, praticamente. Eu devo dizer-te que ainda hoje me sinto grato aos suecos e ao Estado sueco pela forma como fui tratado. É claro que se eu não tinha documentação de identidade, mas levava uma sentença do Tribunal Plenário que me condenou, enfim, levava outros documentos que mostravam que tinha estado preso antes, de maneira que a obtenção de asilo político na Suécia não foi difícil. E logo me foi propiciada uma casa, logo me deram documentação, um passaporte que me permitia circular em toda a Escandinávia. Dentro de pouco tempo, o meu exílio foi muito curto. Dentro de pouco tempo estava a chegar a minha mulher, também as minhas filhas, e depois veio 25 de Abril. Mas foi difícil para elas chegarem ou não? Não. Não. Houve qualquer pequeno problema que teve que se resolver, mas que foi relativamente fácil. E elas chegaram por Copenhaga com a minha mãe, que vinha acompanhá-las também. Já tínhamos casa, portanto não houve qualquer obstáculo de qualquer natureza. Portanto, ela preparava-se para, eventualmente, passar a estudar lá também, como eu diria, também estudar, já tinha tudo preparado para isso e a documentação também. A única dificuldade era o receio de ter que ir a Portugal, fazer cá exames, eventualmente, e não poder regressar. Mas não houve oportunidade de testar essa dificuldade, porque, enfim... Aprendeste a falar sueco? Logo. Uma das primeiras coisas que
enfim, em que me vi envolvido foi num curso sueco, aliás, uma escola excelente e muito bem apetrechada, com vários estrangeiros, de várias nacionalidades, e tanto eu como tanto a minha mulher, imediatamente começámos a ter aulas de sueco. Aliás, eu soube do 25 de Abril quando vinha precisamente de uma dessas aulas de sueco, começava às 7h30 da manhã. E já sabia umas palavras, já sabia dizer umas coisas. Na Suécia, Mário, não te puseram nenhum problema em relação a teres qualquer atividade quando te deram o asilo? Não podíamos ter, isso é uma atividade política, enfim, que tivesse que ver com a situação política portuguesa. Mas tínhamos. Claro. Tínhamos. E imediatamente a primeira coisa que fizemos, enfim, quando lá chegámos, foi organizar uma colagem de cartazes e um peditório para os presos políticos em Portugal.